Mas a única coisa que a gente tem para viver é o agora. Então, não aguarde a sua felicidade para o seu futuro, porque você nem sabe nem como ele vai ser e nem se ele vai existir. Ele é simplesmente um sonho, uma idealização, ele é uma expectativa, mas o que nós temos é o agora, e cada agora vivido se torna no passado que já vivemos. A única coisa que você pode mudar da sua vida, ressignificando, é o seu passado. Viver o melhor agora para desfrutar do possível futuro que há de vir. Oi, minha família de Deus! Bom domingo para todos nós, bom domingo para vocês. Eu aqui, ó, de visualzinho novo. Bom, esse domingo a gente vai dar aí, então, continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Se você está chegando agora aqui, essa é a gravação do 12º episódio. Então, isso quer dizer que tem 11 episódios para trás, esperando por você, aonde a gente caminha o Evangelho de Jesus, escrito à luz de João, seus ensinamentos, desde lá do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Espero que tudo que a gente esteja trabalhando aqui esteja fortalecendo sua fé, como diz a palavra de Jesus, né? Tirando travas dos seus olhos, aproximando você mais de Deus, gerando mais intimidade sua com o nosso Paizinho querido. E essa é a intenção, de que a gente fique refletindo, meditando, estudando, buscando conhecer não só o que está escrito nessa palavra, mas também o que essa palavra escrita, ela tem a intenção de nos mostrar, de nos amadurecer. Agora que a gente está começando, dá o teu like, dá o teu curtir, se você estiver chegando agora, ou se você já acompanha o canal, mas não é inscrito. Então, inscrevam-se, ajuda o canal a crescer, dá um likezinho, custa nada, gente, é menos de um segundo a gente chegar e só tocar. Já deu uma curtida, já ajuda com que esse canal vá até mais pessoas, e é uma palavra boa, não é uma palavra que vai diminuir, desajeitar a vida de alguém, muito pelo contrário. É uma palavra que é para a gente ajeitar as nossas vidas, a nossa alma, a nossa emoção, a maneira com que a gente vê o mundo e a maneira com a qual é necessário que a gente aprenda a se apresentar para o mundo também. Assiste a vinheta, anota o e-mail e vamos lá para a gente conversar agora, iniciando o capítulo 4 desse Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo seu discípulo João. Tá bom? Então, eu te espero depois da vinheta. A gente vai começar então com o capítulo 4 de João. É um capítulo que tem bastante extenso, ele tem 26 versículos. E fazer num único episódio esses 26 versículos, sinceramente, ou vai ficar muito pobre, ou vai ficar muito extenso. Isso, a gente vai falar sobre esse capítulo 4, porém do verso 1 até o verso 6. Seria uma judiação jogar tanta coisa que Deus tem para nos falar nesse capítulo de uma forma assim rápida, ligeira. Não seria legal. Então, por isso, vamos então à nossa leitura do capítulo 4, do 1 ao 6. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Então nós vamos até aqui. A gente lê assim e diz assim, vamos ver onde é que isso vai chegar. Mas já chegou, gente. Essa é a questão da palavra de Deus. A gente acha que de repente é uma introdução, mas não é só uma introdução, é um ensinamento. Tem muita coisa aqui para a gente aprender, então bora lá pensar um pouco sobre isso aqui. Bom, vamos dar uma pensadinha aí nesse contexto, né? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles surgiram mais ou menos 150 anos antes de Cristo. Era uma espécie de uma seita judaica,
aonde eles tinham a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E a lei oral também, a Torá escrita por Moisés e a Torá oral, que era aquilo que era passado de pai para filho, né, dos seus antepassados, etc e tal. Eles acreditavam na unicidade de Deus, eles acreditavam muito em anjos e demônios, eles acreditavam na vinda do Messias, mas infelizmente a maioria deles não reconheceu Jesus como Messias. Daí então vem a expressão de judeus messiânicos. Judeus messiânicos são os judeus que reconhecem e que reconheceram Jesus como o Messias. Esse grupo de fariseus, eles estavam lá de olho no que estava acontecendo. Eles já ficavam de olho no que João Batista fazia. Mas eles não se incomodavam. João Batista estava batizando sob vigilância. Jesus Cristo começou a batizar também e também começou a ser vigiado pelos fariseus, que começaram a ver que o número de discípulos, ou seja, o número daquelas pessoas que começaram a seguir Jesus, estava aumentando. Quando Jesus começou a ver que estavam já comentando, já estavam falando muito, que estavam muitas pessoas vindo ao encontro de Jesus para serem batizados pelos discípulos de Jesus, aí Jesus chegou e falou assim: olha, vamos embora, vou lá para Galileia, porque eu não quero confusão. A hora da confusão, pelo menos, não é agora. Então, vamos deixar as coisas se acalmarem e vamos partir para Galileia, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, Judeia, ela ficava ao sul e a Galileia ficava ao norte da Palestina. Só que para Jesus sair daqui do sul e chegar até a Galileia, era necessário que ele passasse por Samaria. O que é Samaria? A terra prometida, quando Deus prometeu às pessoas, aos israelitas, né, até então hebreus, como eu já expliquei aqui em algum episódio, acho que 9, a diferença de hebreus, israelitas, judeus, israelenses. Então antes o povo de Deus eram os hebreus. Então Deus prometeu a esses hebreus que estavam há 400 anos sendo escravizados no Egito, vão embora, pegou Moisés, falou, você vai cuidar de tirar o povo do Egito, e eu vou dar então para o meu povo uma terra que seja deles. E essa terra é a terra prometida, que era Canaã. Então, quando Deus dá a terra prometida para eles, essa terra passa a se chamar Israel. Então, era toda a terra chamada de Israel, e por isso o povo daquela terra, que antes eram os hebreus, passam então a se chamarem israelitas, porque eram de Israel. Com a morte do rei Salomão, houve uma briga e houve uma divisão, porque briga só divide. E o reino de Israel, ele passa a ser dividido. Aí fica o reino do sul, aonde está a Judéia, e fica o reino do norte. O reino do norte continuou se chamando Israel. Mas a capital do reino do norte, ela se chamava Samaria. E Jesus então precisava sair daqui do sul, que ficou divididinho, precisava sair daqui do sul, da Judéia, atravessar a parte de cima, que era Israel, a capital Samaria, para poder chegar lá no norte da Palestina, na Galileia. Então foi isso que Jesus fez. Jesus estava ali, os fariseus começaram a ficar muito de olho nele, e ele então falou assim, olha, a gente tem muito para fazer. Eu tenho meu ministério para seguir, eu não vou ficar aqui perdendo tempo, entrando em conflito, entrando em batalha verbal, fazendo essas pessoas aí ficarem olhando o que a gente está fazendo. Eu já batizei, né? Já tornei essas pessoas, já fiz aqui o meu discipulado, já preguei, já ensinei e eu tenho muito para fazer. Então, quem tem muito para fazer, gente, não se ocupa com aquilo que não preenche, com aquilo que não vai fazer nada de bom, nem para a gente, nem para o outro. Jesus tinha pressa, Jesus precisava levar o seu ministério e tinham muitas pessoas ainda que precisavam estar com ele, ouvir dele, a pregação dele, aprender com ele. Então Jesus, ele não ficou perdendo tempo com isso. Ele saiu e falou assim, tá, tudo bem, não esquentem mais a cabeça comigo não. Já fiz aqui o meu trabalho, eu tenho mais aonde trabalhar, e foi-se embora para o norte da Palestina, para Galileia. Nesse meio do caminho, aqui está escrito que Jesus chegou numa cidade de Samaria, capital de Israel, desse reino já dividido, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, o poço que Jacó tinha feito ali. Então, neste lugar, anos depois, Jesus então parou ali
e sentou na beirada desse poço. Jesus nunca viajava sozinho. Jesus estava sempre com os seus discípulos. Só que a palavra diz que havia ali um poço e que Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Isso se deu por volta de um horário aonde, até hoje, né, eu acredito que naquela época também, era um horário de alimentação. Era um meio-dia, era a 6ª hora, como em algumas versões também está escrito. E aqui a gente pode ver algumas coisas, a gente chama atenção. Uma, Jesus cansado da viagem. A gente vê nesse momento o quanto Jesus, Deus, ele veio para a Terra de uma forma carnal e fazendo e passando e sentindo o que nós sentimos também. Jesus sentia cansaço. Jesus sentia sede. Jesus chorou. Nesse momento em que a gente vê que Jesus, ele estava cansado, Jesus também se cansava, como nós muitas vezes nos cansamos. Jesus, ele o tempo inteiro e de muitas maneiras, ele se fez mostrar pra gente, ele fala o seguinte pra gente numa outra passagem. Ele vai falar assim, eu venci o mundo, então vocês também podem vencer. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não desanimem. Jesus estava sempre mostrando pra gente o quanto ele, embora Deus, estivesse aqui sendo como um de nós, sendo carnal, sentindo o cansaço, sentindo fome, chorando, dormindo, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não dorme, ele nos bota para dormir. Nós precisamos dormir e descansar no Senhor. Então, assim, Jesus escovava o dente, Jesus lavava os pés de Jesus não amanheciam limpos e lavados. Jesus tomava banho, Jesus penteava o cabelo, Jesus lavava o pé, provavelmente Jesus cortava a unha. Então, a gente vê essa parte dessa carnalidade de Jesus. E por que que isso é importante? Porque já que Jesus, ele sentia o que a gente sente, no mundo tereis aflições. Contudo, eu venci o mundo, então você vai vencer também. Então, assim, Jesus vai mostrando isso pra gente, a gente vai percebendo que, poxa, ele está nos inspirando a dizer o seguinte, eu estive aí e vivi igualzinho a vocês, mas eu consegui passar por tudo, eu consegui vencer a morte, eu vim para vencer a morte. Está lá em Gênesis, Deus diz à serpente que viria aquele que ia esmagar a cabeça dela. Então, Jesus tinha esse propósito, mas a sua carnalidade não impediu que ele cumprisse o propósito dele. Logo, a palavra também diz que todos nós temos um propósito de estarmos aqui. Quando a gente morre para esta vida, para voltar para outra vida, a gente é um ser espiritual, então nós somos fragmentos de um grande ser espiritual e que a nossa morte nada mais é do que uma despedida, uma saída deste lugar, desta dimensão, para voltar para outra. Mas a gente vê que quando a gente passa por essa vida e vence esses obstáculos, assim como Jesus, ele passou e venceu e, no entanto, cumpriu o propósito dele, ele mostra pra gente que a gente também é possível, porque ele veio como carne, de passarmos pelas nossas aflições, de cumprirmos a nossa missão, de cumprirmos o nosso propósito, de entregarmos a palavra, de entregarmos a nossa vida a Deus, de obedecermos a palavra de Deus, porque ele também diz, eu digo o que o meu pai diz, eu faço o que o meu pai manda fazer. Então, com toda a trajetória de Jesus Cristo, fez com que ele morresse, mas que ele ressuscitasse, que tivesse o seu corpo glorificado e que está ao lado de Deus, lá no trono do Pai. Se você parar para pensar nisso e refletir nisso, você vai ver o seguinte, se eu andar como Jesus, se eu me provocar a ser o mais próximo de Jesus, provavelmente eu vou ter os resultados de Jesus. Isso é uma coisa óbvia, né? Se você quer se formar numa faculdade, passar no vestibular, nossa, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Mas se você conhecer alguém que já estudou, se preparou para o mesmo vestibular que você quer fazer, para fazer a mesma cadeira que você quer fazer, se você chegar para essa pessoa e falar quantas horas por dia você estudava, qual foi o curso preparatório que você fez,
Quantos finais de semana você saía por mês enquanto você estava se preparando para o vestibular? Não quer dizer que você vai passar para a mesma faculdade ou que você vai passar na primeira tentativa, mas você entrou. Então, se a gente procura uma pessoa que nos inspire, que a gente tem que se cercar de pessoas que nos inspirem a sermos melhores, que a gente possa pegar o aconselhamento para ela e falar assim, como é que você fez isso? Alguém já fez aquilo que você pretende fazer. Então procure os melhores e se inspire nos melhores. E quem foi o melhor de todos e que não nos poupou nenhum segredo. Está escrito aqui tudinho como é que ele fez. Ele contou tudo pra gente. É só a gente pegar e ler. Parar e pensar e refletir. Então, nós temos em quem nos inspirar, em quem imitar. Paulo disse, sejam meus imitadores assim como eu fui de Cristo. E essa carnalidade de Jesus me mostra muito isso. Que ele estava cansado, eu também posso me cansar. Ele aqui estava cansado da viagem, então eu entendo que ele estava cansado fisicamente. Então, o meu físico pode se cansar. E eu não preciso ficar chateada com isso. O que eu preciso é reconhecer o meu cansaço e nesse momento que o meu corpo pedir um descanso, que eu devo obedecer à linguagem do meu corpo e descansar. Seja de um esgotamento físico, seja de um esgotamento emocional, seja de um esgotamento profissional. Muitas vezes a gente precisa entender que não é nenhum pecado e não tem erro nenhum em querer simplesmente parar e descansar. Jesus, ele mostra isso pra gente. Isso e muito mais outras coisas. Agora, já que Jesus não viajava sozinho, não andava sozinho, estava sempre com os seus discípulos, por que será que ele foi para esse poço, sentou e descansou ao meio-dia? E cadê os discípulos? No verso 8 está, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Com certeza, os discípulos não foram simplesmente até a cidade comprar comida e nem deram satisfação a Jesus. Eles estavam viajando. Eles estavam indo para Galiléia. Então, provavelmente, acredito eu, me colocando ali naquele cenário, que Jesus deve ter dito para eles, olha, vão vocês comprarem comida, porque eu estou cansado e eu vou dar aqui uma sentadinha e vou esperar vocês por aqui. Bom, 12 homens precisavam ir até a cidade para comprar comida? Porque se precisar de 12 pessoas para carregar sacolas de compras, olha, eles estariam comprando comida para muitos dias e para muitas pessoas. Mas eles estavam de viagem. Então, não havia necessidade de tantos mantimentos assim. Mas havia necessidade de Jesus de ir para esse poço e de fazer esse descanso sem os seus discípulos. Os discípulos que ele escolheu que andassem com ele. Muitas vezes a gente precisa estar só. Mesmo que a gente precise estar só de pessoas que nós escolhemos para caminhar com a gente, para viver com a gente, para conviver com a gente. Mas às vezes é necessário que nós queiramos estar a sós. Viajavam a pé, andando. E muitos mantimentos só iria atrapalhar porque era mais peso para levar. Então, a gente pode ver aí também que Jesus teve a necessidade de estar um pouco sozinho. E nesse um pouco sozinho que ele se senta à beira do poço, porque estava cansado da viagem, nisso veio uma mulher. Ou seja, Jesus não se sentou ali porque ele viu uma mulher no poço e disse, vão lá comprar comida que eu vou discipular ela. Ele já estava ali no descanso dele. Ele já estava ali no secreto dele. Ele já estava ali na introspecção dele. Ele já estava ali no a sós dele. Ele precisava ficar um pouquinho a sós. E por que será que Jesus precisava ficar um pouquinho a sós? Ao meio-dia, devia estar bem calor. E nisso veio essa mulher. E aí, nisso que essa mulher chega, eu também me pergunto o seguinte, Jesus devia saber, não foi à toa, ele já devia estar ali, ele já sabia que tinha uma mulher ali que ele precisava tratar e que ela tratada, ela ia trazer muitos discípulos para ele, ela ia ter um testemunho tão forte que o testemunho dela iria quebrantar vários corações.
Então, Jesus, que sabe de tudo, porque a gente não pode tirar a divindade dele. Jesus era divino, porém era homem. Ele era homem e era divino. Então Jesus, ele queria estar com ela. Mas ele não chegou depois dela. E nem houve um atraso ou um adiantamento. Não, Jesus, ele precisava estar na minha leitura, da forma que o meu coração me diz, porque nada está escrito aqui à toa. Então, o que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender com isso que muitas vezes, para que eu esteja com alguém, para que eu esteja pronta e preparada para estar com alguém, muitas vezes é necessário que eu me afaste de pessoas que eu mesma escolhi para estarem comigo, que eu tenha comigo um momento de introspecção, de eu comigo mesma, para que então eu possa receber alguém, aquela pessoa a qual eu quero ajudar, auxiliar, conversar, cuidar, estar junto, para que nós possamos muitas vezes receber pessoas na nossa vida, trazer essas pessoas para perto de nós, tentar buscar fazer com que essas pessoas possam estar prontas para escutarem boas novas que eu possa querer levar para ela, para que eu esteja pronta para saber como lidar com os desafios que aquela pessoa vai me lançar quando a gente começar a conversar, porque vocês vão ver aqui no próximo domingo que Jesus começa a conversar com ela, mas ela já não fica ali embebecida de Jesus. Não, ela vê ele primeiramente como um judeu qualquer. E havia uma rivalidade. Desde a época em que esse reino foi dividido, havia uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Que o reino do sul passou a se chamar Judá, por isso judeu. E o reino do norte, que continuou com o nome de Israel, sua capital Samaria, passaram a chamar então o pessoal de samaritano. Então havia uma rivalidade. E ela começa com essa rivalidade. Mas ele já tinha sossegado o coração dele. Ele já estava pronto para que, se houvesse uma rivalidade, a maneira com a qual ele iria reagir àquela rivalidade. Então, minha família de Deus, tem coisas na nossa vida que é mesmo necessário que a gente primeiro se prepare, respire, se acalme, para que a gente vá enfrentar. Mas a gente quer vencer. O bem tem que vencer o mal. E Jesus foi ali exatamente para que o bem vencesse o mal, essa rivalidade. Jesus foi para somar. E Jesus faz uma releitura. Não é bastante comum a gente dizer e a gente ouvir que a gente viu um filme e quando a gente vê esse filme de novo, daí a alguns meses ou alguns anos, a gente faz uma releitura dele. O filme não continuou o mesmo, mas ele não nos mostrou algo que a gente não tinha percebido antes. Ele não nos acrescentou algo que ele não havia acrescentado antes. Mas o filme é o mesmo. O filme continua sendo o mesmo, mas nós é que não somos mais os mesmos. Nós é que fizemos uma releitura daquele filme. E aquele filme, ele conversou com a gente de uma maneira diferente, não é porque o filme fosse diferente, é porque nós já não éramos mais os mesmos e recebemos aquela história de uma outra maneira. Daí a alguns anos, a gente se vê de novo esse filme, a gente vai fazer uma outra releitura desse filme. Assim é com o livro. E nós somos um livro, gente. Nós temos as nossas histórias escritas na nossa vida. Naquilo que já vivemos, as experiências que tivemos, aquilo que passamos, aquilo que doeu. Né? Um tombo, um susto, um assalto, um sequestro, a perda de um familiar muito próximo, a despedida muito precoce de alguém, uma traição, uma decepção. Né? Existem pessoas que já passaram por coisas na vida, existem não, todos nós já passamos por muitas coisas na nossa vida. Então hoje é muito fácil você olhar para mim e fazer uma leitura de mim, sem conhecer aquilo que eu carrego, aquilo que eu vivi, o que eu experimentei. É muito fácil você olhar para mim, eu olhar para você e eu tirar algumas conclusões. Mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe os traumas que eu posso ainda estar trazendo comigo ou quais os traumas que eu tinha e que já consegui resolvê-los. E resolver um trauma é não ter mais essa caixinha fechada, né?
Porque o trauma é tudo aquilo que você viveu, que você experimentou, mas que você não soube lidar. Ou o trauma é tudo aquilo que você viveu, que você guardou numa caixa, que você lacrou e que você não quer abrir, você quer deixar aquilo ali. Então, às vezes, a gente sabe que nós precisamos ou temos uma questão para resolver e a gente imagina que aquela pessoa com quem a gente tem uma questão para resolver, ela pode já no início vir super, hiper armada contra nós. Mas a gente quer resolver, não quer? Então a gente já se prepara o nosso coração, a gente já começa a pensar ou imaginar em algumas coisas. Se isso acontecer, se essa pessoa me tratar dessa maneira, eu não vou fugir do meu foco. Eu vou tentar acalmá-la. Eu vou deixá-la falar as abobrinhas que ela quer falar, mas eu vou seguir o meu caminho, que eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para que tudo ficasse bem. Então, eu quero atingir o meu alvo, o meu foco, que é fazer com que tudo fique bem. E a gente pode ver essa releitura que Jesus faz. Havia, como eu disse, um conflito, um confronto entre samaritanos e judeus. E ela já começa, a gente vai ver domingo que vem, ela já começa dessa maneira, com Jesus, até que ela entende quem é Jesus, mas até ela entender. Então, muitas vezes a gente procura alguém que a gente tem algo para resolver, mas até aquela pessoa entender por que a gente está ali, às vezes a gente vai precisar ter um pouquinho de paciência. E essa paciência, muitas vezes vem da gente primeiro se isolar, se acalmar, montar tudo dentro da nossa cabeça, do nosso coração, né? Tratar a nossa mente, falar assim, olha, eu acho que vai ser difícil, tomara que não seja, Deus vai à frente, me ajuda, vai abrindo os caminhos, mas se for alguma coisa difícil, Senhor, me dê sabedoria para que eu use a palavra certa. Então, você não sabe as caixinhas que eu tinha, quais foram as caixinhas que eu precisei abrir, eu também não sei das suas. Então, olhar para alguém e tomar algumas conclusões, gente, muitas vezes é necessário que nós façamos uma releitura das pessoas. Havia um conflito instaurado há muito tempo entre samaritanos e judeus. Mas era necessário que alguém chegasse ali e fizesse uma releitura. Que alguém tomasse a iniciativa de, vamos ver essa história novamente? Ouvi isso, ouvi aquilo, tal. Vamos ver essa história novamente? Porque a gente também chegar e ficar buscando. O que você me fez? Ah, a gente brigou, não foi? Há uns anos atrás. O que foi mesmo que aconteceu? Ah, já me lembro. É porque você me disse isso, porque você fez aquilo. Gente, já não passou? Então deixa passar. Por que vai querer ressuscitar algo que gerou uma briga e um afastamento? Concorda? Acho que a gente tem que querer ressuscitar coisas que nos fizeram felizes, mas não que nos amarguraram. Para que trazer de volta a amargura? Acho que pessoas maduras, pessoas que já vão cuidando dos seus corações, que abrem essas caixinhas que trancou os traumas ali dentro e não quer abrir, mas que chega uma hora que a gente tem que abrir, a gente tem que resolver o que está ali dentro. A gente tem que destinar o que está ali dentro para o seu destino. Guardar, levar, curar, jogar fora, incinerar o que tem que jogar fora. E não ficar trazendo tantos pesos assim. Então, reviu alguém que, puxa, a gente brigou porque mesmo, não importa o porquê, o que importa é que já acabou. Jesus não chegou para a Samaritana, e a gente vai ver isso no próximo domingo, e ficou, por que foi essa briga mesmo, hein? O filho de Salomão fez o quê, hein? Roboão e Jeroboão causou o quê isso aqui mesmo, hein? Pô, gente, acabou, já não foi. Agora vamos resolver, porque isso é maturidade, e alargar aquela criança, sabe? Deixar aquilo morrer, deixa embora, esquece aquilo. Ficar querendo buscar o porquê que não foi, o porquê que deu errado, o porquê que brigou, o porquê que se afastou, deixa esse negócio para lá. Jesus não foi até aquele poço e começa a conversar com essa samaritana para remoer o que aconteceu na época de Salomão, Roboão, Jeroboão, os filhos de Salomão. Não, nada disso. Ele foi ali para levar um renovo. Então, a gente precisa muitas vezes fazer uma releitura de pessoas que já passaram na nossa vida. Reler aquilo, ouvir aquela história outra vez, da mesma forma que nós falamos. Assistir um filme de novo, depois de muitos anos, e o filme falar com a gente de uma maneira diferente, sendo o filme o mesmo, aquilo prova o seguinte, que quem mudou não foi o filme, mas fomos nós.
Muitas vezes nós fazemos leituras sobre alguém que, na verdade, a gente precisa parar e buscar fazer uma releitura sobre aquela pessoa. Porque aquela pessoa não é aquele homem ou aquela mulher que você está vendo agora. Aquela pessoa é um homem ou é uma mulher que traz com ele ou que traz com ela experiências que ele viveu ou que ela viveu que nós não sabemos. Então é necessário haver um olhar de compaixão. E quando eu disse já no episódio 11, eu acho que no 10 também, sobre sermos livres, que Jesus ele trouxe exatamente isso para a gente, a liberdade. A liberdade de nos perdoar, a liberdade de nos olhar com mais compaixão, para que nós também possamos olhar o outro também com compaixão. Não querer julgar o outro, uma pessoa menor ou de segundo escalão, porque ele teve uma vida ou uma opção sexual diferente da minha. Os preconceitos minam, matam, afastam, dividem. Eu não posso olhar uma pessoa que teve um comportamento sexual diferente do meu, ou que tem uma opção sexual diferente da minha, como uma pessoa de segundo escalão. Eu não posso fazer isso. Ele é uma pessoa igualzinha a mim, e que ele traz com ele experiências e dificuldades, ou com ela experiências e dificuldades que eu nem sei do que ele viveu. Não estou falando que isso é para justificar a opção sexual ou a maneira que tratou a sua sexualidade. São coisas totalmente diferentes. Não estou falando disso. Não estou falando que alguma coisa vai justificar alguma coisa. Sabe, se uma pessoa se envolveu com droga por causa disso. Não, olha, o por causa, cada um tem o seu. Eu não posso olhar essa pessoa hoje do jeito que ela é e eu querer julgar ou condenar ou botar ela como uma pessoa de segundo escalão, ou uma pessoa que é inferior a mim, ou uma pessoa a qual eu não posso andar com ela. Eu não posso entrar com ela numa padaria e tomar um café. Eu tenho que andar com ela escondido. Eu tenho que estar com essa pessoa longe do meu ciclo, porque eu não quero que alguém me veja com essa pessoa. A gente não pode fazer isso, gente. A liberdade que Jesus nos trouxe e que Jesus nos dá é exatamente sobre isso. Sermos livres para entendermos o outro, para entendermos a nós. Sermos livres para entender que as nossas opções, se foram diferentes das opções de outras pessoas, não nos torna melhores do que ninguém. Mas sim, nós somos um corpo todo junto e que juntos nós podemos ser infinitamente mais fortes e melhores. E foi isso, e a gente vai ver, que Jesus fez com a samaritana. Ele chegou ali não só para recuperar o amor próprio da samaritana. Porque olha, Jesus, ele fez isso com Maria Madalena. O que Jesus operou na vida de Maria Madalena foi fazer com que Maria Madalena voltasse a se amar. O que Jesus fez com Zaqueu foi que Zaqueu parasse de se ver como diziam que ele era e ele voltasse os olhos para ele mesmo com mais amor, com mais compaixão, com mais piedade, para que ele pudesse se transformar e na transformação dele ter o que transbordar para a vida das outras pessoas. Jesus vai fazer exatamente isso com a samaritana. Jesus vai fazer com que a samaritana volte os olhos dela para ela mesma, se reconstrua, se olhe com mais amor e se dê mais valor para que ela também possa dar valor às outras pessoas, para que ela tenha um olhar melhor para as outras pessoas. Além de Jesus tratar a samaritana, Jesus não vai ali só tratá-la, a gente vai ver que Jesus, ele vai tratar um povo, ele vai trazer um povo para uma reunião, de reunir, de voltar a unir através da samaritana. Ela vai ser usada por Jesus para que ela promova essa união novamente. Para que as pessoas voltem os seus olhos a um judeu, ele representando os judeus de uma outra maneira. Para que essa rivalidade, ela termine. Por quê? Para que eles possam ser livres, libertos do pecado, libertos da separação, do preconceito, do afastamento. Isso é o Evangelho, essa é a verdade do amor, a verdade de sermos livres para praticar o amor. Através de nós, primeiro em nós, para depois para o outro também. E por fim, eu queria deixar uma mensagem para você. Tem um poeta de Moçambique chamado Mia Couto. E ele diz assim: o morto amado nunca para de morrer. Eu gostaria de pegar esse poema, essa parte, né, desse escritor moçambicano, refletir o seguinte: a gente tenta todos os dias matar os nossos pecados.
a gente tenta todos os dias renascer uma nova pessoa. Mas para que isso seja possível, é necessário que aquilo que você não quer mais ser, que você não quer mais viver, você realmente mate e não tenha saudade disso. Porque se você tiver amor pelos pecados, se você tiver amor em alguma coisa da sua vida, que você quer transformar a sua vida, você quer andar com Jesus, você quer ter um novo nascimento, mas se você estiver preso a alguns hábitos e costumes que você trouxe até o momento e, não, isso aqui eu não quero largar. Olha, eu quero seguir Jesus, mas eu não quero deixar determinados vícios na minha vida. Então tem coisas que às vezes a gente quer viver com Cristo, mas a gente não quer largar mão de determinados hábitos, de determinadas palavras, vocabulário. A gente cria amor por determinadas coisas que nos aprisionam, ao invés de nos libertar. Com isso, a gente tem sempre fantasmas para matar todos os dias. Nós já temos. Aquilo que a gente já falou aqui também, conversão é diária. Não é você chegar e, de repente, estar numa igreja evangélica, levantar a mão, aceitar Jesus, eu estou convertida. Eu vou me batizar e eu estou convertido. Não, a conversão é diária. É todos os dias, várias vezes por dia, a gente precisa se converter. De um mau pensamento, de uma má palavra, de um julgamento. Quando a gente vê, já julgou. Quando a gente vê, já falou. Quando a gente vê, já fez, já pensou. E aí a gente tem que se converter. Aí, Deus, eu pensei isso, não quero mais pensar. Me ajuda nesse caminho. Tira esse tipo de pensamento da minha cabeça. Conversão é diária. Deus, ele nos amadurece. O verso tem reverso. O direito tem o avesso. O que é de graça tem seu preço. A liberdade interior, ela nos ajuda a dar a Deus. A Deus aquilo que a gente não quer mais viver. A Deus aquilo que a gente não quer mais sentir. Ressignificar coisas que precisamos ressignificar. A gente acha que para ser feliz é só no futuro. Eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz em tal ano, eu vou ser feliz quando eu tiver filho, eu vou ser feliz quando eu me mudar, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu emagrecer. A gente acha que sempre a felicidade está no futuro. O passado já passou, mas a gente pode ressignificar ele todo. A única coisa que a gente pode mudar é o passado, mas a única coisa que a gente tem para viver é o agora. Então, não aguarde a sua felicidade para o seu futuro, porque você nem sabe nem como ele vai ser e nem se ele vai existir. Ele é simplesmente um sonho, uma idealização, ele é uma expectativa, mas o que nós temos é o agora, e cada agora vivido se torna no passado que já vivemos. A única coisa que você pode mudar da sua vida, ressignificando, é o seu passado. Viver o melhor agora para desfrutar do possível futuro que há de vir. Mas ser feliz, ser realizado, ser alegre é para o agora. A felicidade muitas vezes dá a impressão para determinadas pessoas, assim, né? O que é ser feliz? Ser feliz é não ter problema. Mas todo mundo tem. Jesus disse, no mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo. Então, a felicidade não é ausência de problema. Mas às vezes a pessoa também acha que felicidade é você estar alegre e sorrindo todos os dias. Aquela pessoa é feliz, está sempre sorrindo. Também não quer dizer que ela seja feliz. Então, de repente, se a gente parasse e mudasse um pouco a palavra felicidade para realização. Então, se você tem algo, e eu sei que você tem algo que você queira muito realizar, a busca dessa realização não é lá na frente, mas sim agora. Você já é feliz, determine isso na sua vida, porque a felicidade, ela totalmente independe das nossas circunstâncias. A felicidade é saber lidar com as coisas que estão no meio de nós, ou vindo até nós, mas de uma maneira esperançosa, tranquila, confiante, com fé, né? Com equilíbrio. A alegria, às vezes a gente está muito feliz, mas não está alegre. Normalmente a gente demonstra a nossa alegria através do sorriso, do entusiasmo, e às vezes a gente não está muito sorridente, ou a gente não está muito entusiasta. Mas isso não quer dizer que a gente não seja feliz. Mas se você achar melhor, pensa nessa palavra, realização. Eu vou ser realizada quando... Não, a sua realização, o que você tem para fazer, para que você alcance essa realização, tudo que você tem é o agora. Então, viva o agora da melhor maneira possível. Se o seu corpo, num determinado momento, te solicitar o descanso, a introspecção, o teu secreto, sentar debaixo de uma figueira, ou na beirada de um poço,
e você pensar na sua vida, pense. Se você precisa se preparar para alguma circunstância que você acredite que vai ser um desafio, prepare-se, mas não fuja do desafio. Porque dali pode frutificar tanta coisa boa. Você é feliz agora, você é realizado agora. Quando você fechar esse dia e você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você pensar no que você hoje conseguiu realizar. No que você hoje errou e precisa se corrigir. No que você hoje falhou e precisa se converter. No que você hoje precisa reconhecer uma enorme alegria por ter passado, por ter experimentado, por ter vivido. E nunca esquecer de agradecer por esse dia que você viveu. E contar, e esperar, e construir dentro de você uma forma ainda melhor de viver o dia de amanhã, porque você com certeza aprendeu muitas coisas no dia de hoje, podendo viver cada segundo do seu agora. É isso. Eu te desejo uns agoras assim maravilhosos nessa semana que se inicia e que você seja muito feliz, abençoe muito sua família. Não esqueça de que você é o profeta da sua casa e que as coisas elas precisam ser transbordadas. Seja você esse transbordo na vida das pessoas que se aproximarem de você e das pessoas que você puder se aproximar delas, assim como Jesus fez com a samaritana. Ela não foi até Jesus, ela nem sabia talvez dele, mas ele sabia dela. Ele foi até ela. Então, faz isso. Mesmo aqueles que não venham até você, procure alguém que você possa ir até eles e transbordar na vida dessa pessoa. Você vai ver como é gostoso. E ó, experimenta. Quando alguém te chatear, procure alguém para você fazer bem. Você vai ver como quando acabar você diz assim, ué, cadê aquela chateação que estava no meu coração? Sumiu. Ó, um beijo. Amo vocês em Cristo Jesus. Uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau.